Vamos falar de formação e retenção de espuma. Produção, chama a vinheta. Salve, salve, senhoras e senhores. Você está na Black House Beer e hoje é um vídeo sobre retenção de espuma, formação e retenção de espuma. É um vídeo que foi um pedido de um inscrito. E lógico, a gente tá tomando no copo de cerveja para nós o fantástico laboratório da espuma cremosa. Aprendi com ele, Shin Master Cerveja para Nós. Link do vídeo dele falando sobre esse assunto está na descrição deste vídeo, porque o vídeo dele foi muito esclarecedor para mim na época que eu comecei a fazer cerveja e eu aprendi outras coisas também na minha caminhada cervejeira, né? E hoje a gente vai esclarecer isso para todos vocês. American Wheat, vídeo tá aqui no card. Vejam o vídeo, vocês que não viram ainda, da fabricação dessa cerveja. Ao nível da espuma. Vamos logo pro vídeo. Foi um pedido do Júnior Guizo. Tá aqui, ó. Júnior Guizo comentou no vídeo da propagação de Kveik. Ele comentou: Marcos, um abraço, irmão. Olha, não sei se você já comentou sobre isso. Eu fico impressionado com a espuma das duas brejas. As minhas não ficam assim. Qual o segredo? Vamos falar sobre isso. Eu criei uns tópicos. Não existe segredo. Separei os tópicos aqui como sempre, só para não perder no vídeo, né? Que se você falar sem os tópicos, você acaba deixando coisas para trás, fica um branco. Então, vamos para lá. Retenção de espuma. São 3 itens. A tríade da retenção de espuma. Vou falar sobre todos eles, cada um separadamente. Primeiro tópico: teor de proteína. Como você consegue um teor de proteína? Com os maltes Caracler, Carapils e Ponteado. O Ponteado é um malte mais barato e excepcional, porque é um malte brasileiro, né? O Shin fala isso no vídeo dele. Eu aprendi isso lá atrás. Ponteado ajuda na retenção e formação de espuma. O Carapils, Caracler é paralelo, os mesmos maltes com nomes diferentes. Todos eles ajudam na formação de espuma. Não maltados, cereais não maltados, aveia, centeio, trigo e até o milho ajuda na retenção de espuma. Então, se você vai fazer uma cerveja, por exemplo, que ela tem um baixo teor proteico, né, uma Clean Ale, a gente sempre cita Clean Ale porque é uma cerveja parecida com as de boteco, né? Geralmente elas não têm uma espuma, o estilo nem pede uma espuma cremosa. Você põe ali 200 de aveia, 200 gramas para 20 litros, tá, gente? Eu sempre falo para 20 litros. Você põe ali 200 gramas de aveia ou 150 gramas do malte ponteado ou do Caracler, Carapils, já vai ajudar na retenção da sua espuma. Entendeu? Falando de maltes, de cereais não maltados, tipo aveia, centeio, né? Trigo, flóculos de trigo, né? A gente tem que falar de parada proteica. Porque as pessoas fazem parada proteica e nem sabem por que estão fazendo parada proteica. Então a gente explica por que a pessoa faz parada proteica. Quando ela usa um cereal não maltado, tipo aveia, em grandes quantidades, tá, gente? Eu raramente faço parada proteica, mas não dá para falar sobre o assunto sem falar disso. A parada proteica transforma a proteína de alto peso molecular em médio peso molecular e baixo peso molecular.
O que é transformado em baixo peso molecular vai servir de nutrientes para a levedura durante a fermentação. E a médio peso molecular, a proteína que foi quebrada em médio peso molecular, vai ser para fortalecer a sua espuma. É por isso que faz parada proteica quando você usa uma grande quantidade de aveia, ou centeio, ou trigo. Aí você faz uma parada proteica ali para essa parada proteica quebrar as proteínas de alto peso molecular em médio e baixo peso molecular. É só para ter esse adendo para as pessoas saberem, porque eu nem faço parada proteica, mas é bom saber para que ela serve. Fazer por fazer, nunca. E qual que é o erro? Muitas vezes as pessoas fazem parada proteica porque ouviu falar de parada proteica, mas ela nem está usando nenhum cereal não maltado. Ela está usando só malte. E mesmo assim ela faz parada proteica. E aí estraga a espuma. Porque o malte, ele já vem, o processo de malteação já faz com que as proteínas que estão ali sejam transformadas em médio peso molecular. Entendeu? Já está tudo certo. Mas quando você faz a parada proteica tendo só o malte, o que a parada proteica faz? Transforma essa proteína de médio peso molecular em baixo peso molecular. E aí sua espuma vai ser afetada. Só falei de parada proteica porque não dava para não falar. Quando você fala de cereal não maltado, tem que falar de parada proteica. Mas não é o mais importante aqui nesse assunto. Então, espuma, alto teor de proteína, cereais não maltados tipo aveia, centeio, trigo, flocos de trigo e por aí vai, até o próprio flocão, né, o milho. Mas você pode usar o malte ponteado, o malte caraclé, carapios, todos eles vão fortalecer sua espuma. Segundo tópico, alfa-ácidos. Alfa-ácidos vem do lúpulo. Então, se você faz uma cerveja tipo IPA, NEIPA, que tem uma carga de malte alta, sua cerveja vai ficar com a espuma cremosa. Mas mesmo você pensa, não, mas se eu fazer uma cerveja que só tem lúpulo de amargor, pouquinho lúpulo, aí você vai lá no item 1, você coloca uma aveia, você coloca 200 gramas de aveia, 200 gramas de malte ponteado, entendeu? Não os dois juntos, um ou outro. Você coloca ali que vai fortalecer a sua espuma. O item 3, carbonatação, CO2. Uma cerveja que está com baixa carbonatação, está mal carbonatada, não vai produzir uma espuma bonita. E agora eu vou falar dos erros. Os erros que acontecem. Essa é a parte mais importante. Os erros que mais acontecem. Carbonatação, Prime e CO2. Vou falar primeiro do Prime. Qual que é o erro do Prime? A pessoa faz o Prime tudo certinho, na medida certa. E dizem que o Prime com 7 dias tá bom e com 15 tá perfeito. Com 7 não tá bom. Você vai tomar a cerveja, você vai servir, na hora que você servir ela, vai formar a espuma vai baixar rapidamente. Você vai tomar a cerveja, vai sentir que está carbonatada na língua, pinicando ali. Vai ter alguns perlagem. Você vai falar, já tá boa. Porque é isso que acontece com o cervejeiro caseiro. Ele faz o Prime e é 15 dias. Mas aí com 5 dias ele já abre uma garrafa para ver como é que tá. Aí tá mais ou menos. Aí com 7 dias, ó, tá legal minha cerveja. Mas não tá. Faz um teste. Se você deixar 15 dias a cerveja ali recarbonatando, cara, você põe pra gelar, quando você abre e toma, tá perfeito, cara. Espuma cremosa, espuma ali firme, porque houve o tempo para carbonatar. Tem que respeitar o tempo. E aí o que acontece? Na carbonatação forçada. É o que eu mais uso. Eu uso Prime também. Mas o que eu mais uso é carbonatação forçada. Mas eu uso carbonatação forçada lenta. Vou explicar a diferença. Quando você faz a carbonatação forçada rápida,
chacoalha o barril, põe 2 kg, chacoalha o barril, estabilizou, chacoalha o barril, estabilizou, você põe para gelar. Aí você espera 4, 5 horas e vai tomar a cerveja. Ela parece carbonatada. Só parece. Não está. Por quê? Não deu tempo do CO2 se dissolver na cerveja, se incorporar, diluir na cerveja e incorporar. Então o que acontece? Você toma cerveja, dá uma sensação que está carbonatada, mas não está. Tanto que daí 2, 3 dias, depois que você fez isso, você toma cerveja e ela mudou. Aí ela está carbonatada. Aí ela está carbonatada porque ela foi se carbonatando durante esses dias. Quando você faz a carbonatação forçada, lenta, você põe lá 1,5 kg, tem vários, tá, gente? Tem gente que põe 1 kg e deixa 3 dias, tem gente que põe 1,5 kg, eu ponho 1,8, já tem vídeo aí no canal, vídeo falando de carbonatação forçada lenta. Eu ponho 1,8, deixo 3 dias. Eu ponho 1,8, aí deixo 24 horas. Eu vou tomar, tá flat. No segundo dia, tá ok. Se chegar a visita, pode tomar. Mas no terceiro dia tá carbonatado, entendeu? A espuma ali firme, cara. Só de você servir já forma a espuma. Porque a carbonatação tá ok, entendeu? Então, carbonatação forçada, lenta sempre. Vocês viram o card do vídeo aí, tem vídeo no canal. Carbonatação forçada, lenta, sempre. Porque a carbonatação influi na cerveja. Deixei por último, que é super importante. Temperatura muito baixa. Gente, temperatura, bicho. Temperatura acaba com a espuma. Cerveja a menos 4 graus. O meu cajereito aqui agora, ó, tá 4 graus, porque eu abri, que antes de servir a cerveja, eu abri para ver os barris. Aí subiu ele para 4, mas ele fica setado em 0 grau. 0 grau. Por quê? Ele está setado em 0 grau, eu vou servir minha cerveja. E aí na hora que eu servir minha cerveja, só servir aqui só para vocês terem uma ideia. Ele sai do cajereito a 0. Enchendo o copo, troca de calor com o copo que eu não ponho na geladeira, né? Saio com ela lá para fora. Quando eu vou tomar ela tá com 2 graus, 3 graus positivos. Então ela saiu a 0 lá do barril. Mais o tempo de entrar no copo, troca de calor com o copo, eu vou tomar ela a 4 graus, né? 2 a 4 graus. Essa é a temperatura da maioria das cervejas artesanais. Essa é a temperatura de tomar cerveja. Lógico, depende do estilo, gente, né? Tô falando de uma maneira geral, generalizada. Se você põe uma cerveja a menos 4 graus, ela vai chegar no copo a menos 2. Não vai dar espuma. Vai dar espuma, mas vai afetar a espuma. Cerveja muito gelada, igual quando você pega uma cerveja, vamos falar, nem precisa ser artesanal, cerveja de massa, que ela vem tipo que eles falam, canela de pedreiro, né? Aquela que dá aquela camada de gelo por fora. Você serve ela no copo, você vê que ela não dá espuma, porque a temperatura também afeta a espuma. Então, é isso sobre espuma. Teor de proteína, vocês, na hora de fazer a receita ou de elaborar a receita, você olha se o teor de se tem algum malte ali, né, tipo Caracler, Carapils, ponteado, que tem um teor de proteína mais alto, malte de trigo, teor de proteína lá em cima. Aliás, essa cerveja, vocês viram aí, quem não viu, veja, ela tem metade Pilsen, metade trigo, malte de trigo. Por isso que a espuma dela é assim, ó, fica grudada assim, ó, parece um creme. Mas, quando eu faço uma cerveja tipo BR Ale, Clean Ale, a espuma fica legal também, por causa desses outros itens que eu falei no vídeo, entendeu? Esses outros itens, lupulagem, se não tem lupulagem, carbonatação, esses 3 itens.
Se você regular esses 3 itens, a espuma vai ficar impecável. Não tem erro, entendeu? Não pode errar nos processos. Uma outra coisa que tem que ser dita é lá na frente, quando você começa a sua fervura, lembra daquela espuma que todo mundo manda tirar. A espuma, essa espuma tem que tirar, aquilo é proteína. Aí o cara tira sempre, tudo bem. Se aquela espuma está te atrapalhando ferver, que você sabe que sua panela é pequena, vai transbordar, você tira uma parte da espuma, mas você não tira 100%, porque é proteína. Se proteína ajuda na formação e retenção de espuma, por que você vai tirar toda a proteína? Não faz sentido, né? Você não vai tirar toda a espuma. Tudo bem, atrapalha. Eu não tiro, porque minha panela é grande, tem espaço, então eu não tiro. Mas eu não tenho, minha panela, se deixar derrama, a panela tá cheia até na boca. Você tira ali no comecinho ali, ó, metade, sabe? 40%, 50% da espuma e deixa, porque vai ajudar sua espuma no final. É isso sobre espuma, galera. Espero ter ajudado, espero ter acrescentado alguma coisa. Queria agradecer a todos os inscritos do canal, todas as pessoas que estão aí comentando, deixando um like pra gente, né, compartilhando o vídeo. Vocês não fazem ideia do quanto está ajudando. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Fui!